Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o momento que vocês estão aí assistindo a videoaula elaborada por mim e pela minha colega de curso. Eu sou Antônio José da Silva Passos e minha colega de curso é Rosiane Pantoja da Silva. Nós elaboramos essa videoaula, tá? Para que a gente direcione ela à disciplina estágio 2, direcionada pelo professor Iago, certo? Muito bem. Mudando um pouco aqui a tela, a nossa temática, pessoal, que escolhemos foi wellness para adolescente. Por que esta temática? Muito bem, como nós temos aqui em casa, eu e a minha colega de curso, nós somos esposo e esposa. Como nós temos aqui em casa dois adolescentes, então acreditamos que a temática wellness, tá? Daqui a pouco a gente fala o que é que significa, por que apresentar essa temática numa videoaula, qual a relevância disso aí vai ser apresentada no decorrer da nossa aula. Então a temática wellness, a gente acredita que casa muito bem com os adolescentes, tendo em vista que o wellness teve origem, assim, foi bem direcionado para adultos, para pessoas adultas, pessoas idosas que estavam descontentes em ir para a academia e encontrar ali somente o fitness, né? Somente trabalho de força, somente trabalho muscular para ganhar massa muscular. Então, esse público, adultos e idosos, eles estavam descontentes, abandonando, né, a academia, uma evasão que não era aquilo que eles queriam, não era o objetivo principal. E aí surge o wellness com adultos e idosos. Então, acreditamos que a relevância, levando essa ideia de wellness para os adolescentes, né, tendo em vista que os adolescentes, eles têm como objetivo principal o que os adultos e os idosos não querem, tá? Enquanto os adultos querem saúde, qualidade de vida, os adolescentes querem beleza corporal, estética. Então acreditamos que casou. A ideia de wellness para adolescentes casou, certo? Continuando aqui, deixa eu mudar um pouco a temática, tá? Beleza. Qual é o objetivo, pessoal, desta aula, da gente estar desenvolvendo esta aula para o mundo acadêmico? O objetivo é justamente falar um pouco sobre o conceito, esclarecer o conceito de wellness, né? Já falamos um pouco como nasce do descontentamento das pessoas, de adultos e idosos, que vão para as academias e encontram ali um ambiente legal, um ambiente, vamos dizer assim, que busca saúde, busca qualidade de vida, mas tem os seus limites, certo? Onde eles entendem, por ter já um esclarecimento maior, eles entendem que saúde e qualidade de vida não é só exercício físico, existem outros aspectos, enfim. Então o objetivo é justamente esclarecer, né, o que seria esse conceito de wellness e justamente atrelar a um público que não tem uma raiz no wellness, que são os adolescentes, que são os jovens, certo? Então seria o nosso objetivo esclarecer justamente a palavra, o significado, o que é o wellness em academias e atrelar ele a essa faixa etária chamada de faixa etária dos adolescentes. Muito bem. O que seria o conceito de wellness, pessoal? O wellness, se a gente fosse pegar grosseiramente falando, o wellness quer dizer o quê? Bem-estar. Então vem da língua inglesa, então o wellness quer dizer bem-estar, certo? Então seria uma modalidade de exercício, na verdade vamos usar o plural aí, modalidades de exercícios físicos que tentam alcançar não só a hipertrofia, modalidades diferentes de exercícios físicos que tentam alcançar não só a força muscular, não só a estética corporal. Então seria um conjunto de atividades trabalhadas, pode ser ao ar livre, mas já que a gente está num ambiente de academia, a gente pode usar o material que está ali sem problema nenhum. Seria
uma modalidade em que tenta alcançar vários aspectos, não só o físico, mas a autoconfiança, por exemplo, que vem do emocional, certo? A concentração, alcançar a concentração que vem do aspecto cognitivo, a aceitação, acreditar, crer em alguma coisa, que é o aspecto chamado de aspecto religioso, certo? Então, esse conjunto de exercícios, como eu falei para vocês, busca não só trabalhar o físico, o biológico, mas trabalha também o intelectual, trabalha também o religioso, trabalha também o afetivo e o social. Então, o conceito de wellness, ele é justamente um conceito que enfoca de maneira global o ser humano, seja jovem, seja adulto ou seja idoso. Essa globalidade, vamos dizer assim, ela não é alcançada somente com o fitness. O fitness ele é bem direcionado ao biológico, à força, ele é direcionado à flexibilidade, à potência muscular, à massa muscular, beleza, enfim, certo? Então seria o conceito de wellness direcionado nessas vertentes, nesses aspectos que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Continuando, quando se trata de benefícios, eu vou trabalhar o wellness com um adulto, vou trabalhar o wellness com um idoso, e o nosso foco seria os adolescentes. Por que trabalhar o wellness com os adolescentes? Como eu já falei anteriormente, eles primam, quando eles são direcionados para uma academia, eles primam por força, eles primam por estética, eles primam por beleza corporal, enfim. Então, os adolescentes, mais tarde, eles podem ter alguma sequela diante dessa única busca, que é a busca da beleza. Então, prepará-los desde já, fazer um trabalho orientativo, preparativo desde já, mostrando para eles que os exercícios físicos não se resumem à força, não se resumem à massa muscular, e sim é muito amplo. Os exercícios físicos, eles têm que abordar para que você tenha uma qualidade de vida, um bem-estar, e ele tem que abordar todos os aspectos que eu falei anteriormente, como eu falei para vocês, o aspecto físico, o aspecto emocional, o cognitivo, o afetivo, o social, enfim, certo? Então, quando você trabalha o wellness, principalmente com os adolescentes, você parte, no início começa com uma explicação do que seria, essa totalidade, e qual seria o objetivo final, que seria alcançar o bem-estar. Esse bem-estar, pessoal, seria o que? Sair de uma academia, esse bem-estar seria sair de um treinamento sem dores, sem frustrações, eu não conseguir, certo? Sendo assim, o bem-estar é acompanhado, anda de mãos dadas com a qualidade de vida. Essa pessoa vai ter, com certeza, ali uma dosagem grande de adrenalina, endorfina, e a qualidade de vida, eles vão se sentir bem, a qualidade de vida vai estar presente, uma força maior, vamos dizer assim, um aumento, vamos dizer assim, da força contra as doenças, eu estou bem nutrido. Tudo isso eu aprendi na aula de wellness. Eu estou bem nutrido, eu dormi bem, eu consegui essas informações com o professor me orientou em cima de tudo isso. Então, meninos e meninas, desculpe eu falar assim, porque eu estou já acostumado a direcionar a palavra a adolescente, a minha vida é trabalhar com adolescente. Então, quando eu falo assim de benefícios, parte do bem-estar, qualidade de vida, para alcançar bem-estar, qualidade de vida, precisa dessa informação. Às vezes a gente está com nossos alunos e a gente só fala, orienta, pede para eles fazerem isso ou aquilo e esquece de escutar. E quando a gente escuta, a gente pode chegar até eles e passar as informações corretas, coerentes, orientá-los sobre o uso de alimentos corretos, sobre o uso de
substâncias proibidas, sobre o uso de medicamentos que não pode chegar até eles, enfim, tá certo? E aí, menino, a partir do momento que a gente chega a essa qualidade de vida, através de orientações, através de conversas, através de conseguir chegar até o cliente ou o aluno, ou a pessoa que está ali, a gente verifica uma importância muito grande. Essa importância, tá, é sentida imediatamente, é sentida nas aulas que vêm aí pela frente, certo? Podemos falar ainda, pessoal, de importância quando a gente observa esse gráfico aí, tá? Esse gráfico aí, ele não é muito antigo, esse gráfico aí ele é bem presente. Então esse gráfico aí da CESUAR, vocês podem acessar aí, está disponível aí embaixo. Ele mostra, tá, o que as pessoas, de modo geral, não está falando só de adolescentes, só de idosos, só de adultos, o que eles priorizam quando eles vão atrás de uma academia. Então olha só o que acontece. Em primeiro lugar, hipertrofia, e aí vai descendo até chegar lá próximo de qualidade de vida, saúde e bem-estar. Então o gráfico tá, olha o tamanho dele, gigante, na quantidade de gente que procura beleza, que procura a estética. E aí quando vai chegando naquilo que mais interessa, que é a qualidade de vida, que é o bem-estar, vai diminuindo a procura. Então, para reverter, acredito que essa é a minha inquietação com a minha colega de trabalho, de curso, para reverter esse quadro aí, para mudar esse gráfico aí, seria através de orientações a partir do público que inicia na vida de academia, que é o público de adolescentes. Então a gente colocando eles a par do que é a verdadeira saúde, qual é o verdadeiro objetivo que se deve buscar numa academia, tá? Principalmente através do wellness, mostrando que pode ser feito exercício em casa, pode ser feito exercício numa praça, não é só na academia. O exercício físico ele é uma das coisas mais democráticas que existe no mundo, tá? Você em qualquer lugar pode fazer com o próprio peso do corpo, basta você ter as mínimas orientações. Então, orientando esses meninos desde já, esse gráfico eu acho que cai, acredito eu que cai, que ocorre uma inversão, tá? Esse bloco aí que fala de hipertrofia como principal deveria decair, mas isso depende da aceitação que os nossos colegas de trabalho, que os profissionais que trabalham em academia vão ter em relação a essa aula, tá certo? Muito bem. Quando a gente fala, pessoal, quando a gente coloca esta aula aqui para nós, quando a gente, vamos dizer assim, combina, quando a gente organiza uma aula, a gente procura falar um pouquinho de cada coisa. Então, eu coloquei aí, nós colocamos esse tópico chamado de tópico sobre os proprietários, porque isso está inserido no nosso trabalho, tá? No nosso trabalho lá do estágio 2, onde os proprietários, hoje em dia, vamos falar de hoje em dia, eles não se atentam para isso, para a evasão por parte de adultos e idosos. Vão na academia, não se sentem bem, ficam 1 a 2 semanas e saem. Então os proprietários, eles sofrem com isso. Por quê? Com a grande rotatividade. Por quê? Porque o que eles oferecem, o que está sendo oferecido ali é o fitness pelo fitness, tá? É o ganho de força pelo ganho de força, é a massa muscular pela massa muscular. E os adultos, que já é uma boa parte, não é só jovem, hoje em dia se caracteriza uma boa parte de jovens entrando na academia. Os adultos, eles não querem só massa muscular, só força, eles querem qualidade de vida, tá certo? Então eu posso dizer, aí essa aula se caracteriza com essa relevância de que se o proprietário da academia muda, e isso já aconteceu nos Estados Unidos,
Isso já aconteceu nas grandes metrópoles do Brasil, tá? Por isso aí tá Wellness Academia, muitas academias mudaram de nome e colocaram como nome principal Wellness. Então, se isso muda, o proprietário vai sentir o quê? Uma fidelidade por parte de adultos, por parte de idosos, e como eu falei, a gente deve plantar a semente nos adolescentes, inserir o wellness na vida dos adolescentes para que aquele gráfico mostrado lá atrás tenha uma inversão, tá certo? Então, os proprietários, se algum proprietário de academia assistir essa videoaula, cuidado em oferecer para os seus clientes, para os seus alunos, o fitness pelo fitness. Vocês têm que oferecer, de um modo geral, uma qualidade de vida, uma coisa mais ampla, de que se trata o wellness, tá bom? Muito bem, agora a gente fala um pouquinho a gente aborda um pouquinho o profissional da área. Nas pesquisas, para podermos chegar a essa aula, a gente verificou que o profissional acredita, às vezes mesmo por orientação do próprio dono da academia, ele valoriza mais o fitness, ou seja, o aluno, seja de qualquer idade, ele chega ali e mesmo que o objetivo dele seja outro, a pessoa usa o fitness, as máquinas de fitness para poder chegar naquele objetivo. Então, quando se fala de profissional, a gente deve ter um diferencial. E esse diferencial hoje, pessoal, como eu já mostrei, já falei para vocês, no mundo todo, é justamente lançar mão, é justamente você valorizar uma coisa diferente. E essa coisa diferente pode ser o wellness, pode ser orientar o seu aluno, pode dar olha, hoje não vamos ter uma aula de máquina, vamos ter uma aula de repente com cones, vamos ter uma aula de repente com bola, vamos ter uma aula de repente com elásticos, com bandagens de elástico, enfim. Então, a partir do momento que você usa, que você sai daquela rotina de máquinas, de peso livres e anilha para uma outra rotina, e explica para os seus alunos o que está acontecendo, explica para os seus alunos quais são os objetivos de fazer aquilo, você está sendo wellness, você está trabalhando wellness. Então, o profissional ele precisa valorizar um pouco mais, sair do quadrado fitness e pular para um outro quadrado, que pode ser o wellness, tá bom? Muito bem. A partir do momento que você usa, pessoal, esses artifícios e o aluno ele começa a entender o que é o wellness, a partir desse momento, o que acontece? Começa a ocorrer uma valorização do profissional, que isso é muito importante para nós, tá? Que trabalhamos com fitness, que trabalhamos numa academia. A partir do momento que ocorre uma valorização, né? Olha, professor, olha meu personal, olha o meu técnico de lá da academia, ele está trabalhando desse jeito e a minha qualidade de vida, meu bem-estar melhorou. Então, pessoal, isso só tem a somar na vida de um profissional, tá certo? E aqui um resumão do que foi dito aí, né? Então, a gente falou sobre o wellness bastante, a gente falou da importância do wellness ser atrelado aos adolescentes, tendo em vista que eles, por ser jovens, eles querem ter os músculos boleados, né? Eles querem ter massa muscular e eles esquecem do principal, que é voltar os seus objetivos para a saúde. Então, quando a gente fala de wellness para adolescente, é um desafio, né? Então, essa aula aqui, vamos dizer que é uma aula desafio, é uma aula sementinha, é uma aula que eu vou assistir, é uma aula que eu vou pensar nela, é uma aula que eu vou tentar assim articular bem na minha cabeça, mas ela no fundo ela é um desafio. Como é que eu vou fazer, como é que eu vou atrelar a vida ao mundo wellness, que é um mundo muito amplo, é um mundo religioso, é um mundo emocional, social, afetivo, a uma vida de academia. Isso é um desafio, mas não é difícil, pessoal, é um desafio que é muito fácil de fazer, basta a gente correr atrás da bibliografia certa, correr atrás do autor certo e partir para a prática, certo? A gente falou dos proprietários nessa aula
bem rapidinho, né, que deve se atentar para a inserção do wellness no seu estabelecimento, na sua unidade lá, na sua entidade. Falamos dos profissionais, né, que muitas vezes, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, sempre a gente está trabalhando ali, é máquina, é anilha, é peso livre, e esquece, né, de colocar uma coisa mais ampla, e esquece de fundamentar, de formular, de articular uma aula voltada para o corpo de forma global, vamos dizer assim, e aí se tornar uma pessoa wellness, e aí, enfim, certo? Então, meninos, eu espero que a todos que estão assistindo, espero que vocês tenham gostado da explanação aqui, tá? Essas foram nossas referências que nós buscamos, onde foi a nossa fonte, onde a gente foi beber, tá certo? E espero que vocês tenham gostado e que essa aula, que essa videoaula seja só a ponta do iceberg, seja o primeiro degrau. Vocês peguem ela e busquem mais informações sobre o que é wellness, sobre como é a aceitação dos adolescentes, que é uma aceitação muito boa, digo isso de passagem, tá certo? Quais são os objetivos, enfim, certo? Então, desde já agradeço a oportunidade da universidade da gente montar um trabalho que nem esse, agradeço ao professor que esteja, na medida do possível, orientando a gente. Enfim, pessoal, até a próxima. Obrigado.